Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com Central de Dicas, trazendo um especial de dicas de professor para ajudar na preparação daqueles que vão participar do concurso para escriturário do Banco do Brasil. E você já sabe que eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova do Banco do Brasil. Para você não perder nenhum episódio, inscreva-se já no canal da Central de Concurso no YouTube. Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai ser notificado. No episódio de hoje do Central de Dicas, nós vamos falar sobre língua portuguesa, disciplina que, via de regra, é a que mais reprova em concurso público, candidato. Então, vamos ficar atento aqui que hoje quem vai dar as dicas para se preparar para esse concurso do Banco do Brasil na disciplina de português é a professora Simone Cerulho, que leciona aqui na Central de Concursos. Tudo bem com a senhora, professora? Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do Central de Dicas. Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo ótimo, professora. E hoje a gente tem aqui muita coisa para falar, né? Porque português é uma disciplina, né, que às vezes é a pedra no sapato de muito candidato, né? Muito candidato se sente autoconfiante demais em língua portuguesa, né? Porque já estudou português, né, no colégio, né, na faculdade, mas prova para concurso público é muito diferente, não é mesmo, professora? E é isso, esse é o problema. A pessoa se acha confiante, eu sei. Quando vai ver a prova, uma questão da prova, fala, mas eu não tenho ideia do que é que eu tenho que fazer aqui. Eu já ouvi muito isso. Ah, não, português? Ah, eu consigo, porque afinal de contas falamos português a vida toda. Mas, quando chega numa questão de prova, é aquilo, é a gramática, muitas vezes, na sua raiz ali, e a pessoa não sabe nem por onde começar a questão, né? É verdade. Então, vale destacar aí que precisa de muito treino, né? Como acho que qualquer outra disciplina, nós precisamos de muito treino. Não adianta assim, eu vou fazer uma questão de concordância verbal. Você precisa treinar a concordância verbal, né? Não só na teoria, e sim com os exercícios de provas anteriores. É muito importante isso. Quanto mais treino, melhor preparado você fica. Sem Não dúvida. tem saída. Sem dúvida. Professora, eu estava analisando, né, o edital do concurso do Banco do Brasil, né, e, curiosamente, língua portuguesa não é a disciplina que terá o maior número de questões na prova para escriturário do Banco do Brasil, né? Ela terá 10 questões, 5 a menos de informática, né, e 5 a menos que vendas e negociação, né, que são as duas disciplinas com o maior número de questões. No entanto, assim como essas duas, né, cada questão de português terá peso de 1,5, né? Vai valer 1,5 cada questão, né? E a nota da matéria é o quinto critério de desempate no concurso, né? Então, assim, tendo em vista o concurso anterior, que é de 2015, né? O último que foi realizado pelo BB, na época, português teve 10 questões e peso 1. E não foi critério de desempate. Dessa vez, são 10 questões, 1,5 de peso, né? E é critério de desempate. Parece que o banco voltou a valorizar a disciplina novamente, né, professor? Os candidatos têm que tomar cuidado com isso, né? Sim, é muito importante também, porque para você trabalhar num banco, você precisa dominar a língua portuguesa. Então, acredito que o que eles fizeram foi certo, né? Quem não gosta de português não vai gostar disso que eu estou falando. Mas é verdade, como é que você trabalha num banco, com um público e não sabe a língua portuguesa? Você precisa saber falar e escrever bem. Então, acredito que tenha sido por isso que eles colocaram novamente esse critério. Sem falar que tem a redação também, né, professora? E a redação é importantíssima, porque a redação ela tem caráter eliminatório. Então, aquela história. E não é qualquer redação, é uma redação argumentativa. O edital deixa claro, diferente da prova da Polícia Federal, do TCM, que é uma dissertação apenas, aí o Banco do Brasil, eles querem uma redação argumentativa. E isso faz toda a diferença, porque você tem que seguir esse gênero. Se você não provar os seus argumentos, porque a redação dissertativa, ela quer isso, ela quer essa prova de argumentos, diferente das outras que nós temos visto por aí, você está eliminado. É automático a sua eliminação, né? Então, porque se você fugir do tema do tema, você zera.
E lá, na parte da redação, nós temos muito assim, o que eu posso, o que eu não posso. Está isso que eu estou falando no edital. Então, o que eu posso, o que eu não posso. Se você fugir do gênero, eu estou fazendo uma dissertação, mas se você não fizer argumentativa, você fugiu do gênero. E aí vai, né, ser eliminado. Então, é muito, muito importante, além das questões da prova, que se estude aí, né, desenvolva muitos textos argumentativos. Tá? Eu vou voltar daqui a pouquinho à questão da redação. Primeiro vamos esgotar aqui a questão da língua portuguesa, né, inicialmente, e a gente vai voltar à questão da redação daqui a pouquinho. E mesmo o número de questões de prova de língua portuguesa não sendo o maior número de questões, né, do concurso, da prova geral do escritório do Banco do Brasil, né, são 10, a gente já falou aqui que vendas e negociação, né, tem 15, informática tem 15. Você acha que a disciplina vai ser o fiel da balança para a aprovação do candidato? Sim. Acho não, tenho certeza. Como sempre, né? Mesmo não sendo o maior número de questões, ela é determinante, né, Mé? Porque assim, você fala, é só 10 questões. Mas é claro que eles colocam lá o edital grande em 10 questões. Eles podem trabalhar, se eles quiserem, até 4 conteúdos numa mesma questão. Sim. Então, não dá para escapar do que está ali. Porém, eu acredito que, como na maioria das provas da CES Gran Rio, em língua portuguesa, eles têm lá, né, aquela caidinha por tal, né, conteúdo que está ali. Então, dá aí até para avaliarmos, né, o que pode cair, né, nessas questões, certo? Eles já começam lá, ortografia. Então, a gente sabe assim que a ortografia, eu penso que eles vão avaliar em redação, se você sabe ou não escrever. Tá? Agora, o que não dá para escapar, né? Vai ter que assim dominar, né? A parte de concordância verbal, concordância nominal, regência, crase e pontuação. Esses tópicos do edital é aquilo, precisa dominar. Né? E essa parte de regência verbal que eu falo, estudar bastante aquela parte dos pronomes átonos, como complementos verbais. Eles gostam muito de trocar um objeto direto, né? Eles não colocam assim no edital, mas eles sempre pedem isso, para que você substitua lá os complementos verbais, né? Lembrando aí objeto direto, objeto indireto, por um pronome oblíquo átono, né? O, a, o lhe, estudar as variações dos pronomes oblíquos átonos, ou ia, dependendo da terminação do verbo. Então, essa parte sempre cai em prova. Então, assim, a parte de regência, não apenas saber, o verbo pede preposição, ele pede outra preposição, né? E ele muda o sentido. Não é só essa parte. Pegar a parte de regência com os pronomes oblíquos átonos e a parte também que eles pedem muito, que são com os pronomes relativos. Tá? Para dar um exemplo aqui rapidinho, quando eles colocam assim, se eu disser assim, olha, o doce que gosto, muitas vezes não se percebe o erro nisso que eu falei, né? Porque quem gosta, gosta de. Então, o doce de que gosto, certo? Eu preciso saber que com os pronomes relativos, muitas vezes, aí o que, o qual, eles escondem a preposição. Parece que eu não preciso dela, quando na realidade preciso e muito. Então, essa parte aí de regência, estudar com os pronomes oblíquos átonos e estudar também com os pronomes relativos. Eu penso, sabe, sempre cai isso. Né? Concordância verbal é estudar os casos particulares, tá? De concordância verbal. A concordância nominal também, os casos particulares dela, porque a menina, né? A menina, as meninas, isso é óbvio,
certo? Sim. Então, mas estudar aquela parte de meio, quando eu uso meio como concordando com o substantivo e o meio com o advérbio, estudar a palavra bastante, quando ela vai para o plural, quando ela não vai para o plural, certo? Estudar esses casos, tá? Eles gostam muito daquela parte de é proibido, né? É proibido entrada ou é proibida a entrada, eles gostam bastante dessa parte também. Então, assim, os casos particulares. Né? Bom, crase é crase, né? Uma extensão aí da regência, mas precisa também ali estar bem atento aos casos particulares, né? Porque regra geral é muito fácil. Né? Eu falo assim, meus alunos eles ficam muito assim, mas tem macete para isso. Né? Alguns casos eu falo, até cabem, outros não. Então, são esses casos, estar preparado. E como se preparar para isso? Como eu falo sempre, não importa se é concordância verbal, se é regência, se é crase, saber identificar o sujeito, Fernando, é assim fundamental. Porque se eu sei numa sentença identificar o sujeito, eu sei fazer muita coisa depois disso. Então, ficar atento a esses detalhes. Tá? Ó, concordância verbal, concordância nominal, regência e essas particularidades que eu falei da regência, a crase e pontuação. Tá? De tudo que está lá, isso pode ter certeza de que vai cair na prova. Perfeito, ótimo. E a gente pode, então, concluir aí, ou estou enganado, que a Sesgran Rio é uma banca que trabalha mais a gramática que a interpretação e compreensão de texto, professora? Então, com 10 questões, com certeza ela vai jogar os textos e ela vai retirar lá. Sempre vai haver, tá, Fernanda, assim, uma questão, né? Conclui-se do texto, infere-se do texto, sempre vai haver algo relacionado. Só que ela vai pegar lá uma parte do texto para que se analise a gramática daquele trecho. E aí sim pode entrar a regência, pode entrar a concordância, né? Mas não Não, chega a ter um equilíbrio de questões de interpretação e gramática, ou a senhora acha que tem demais para a gramática? eu penso que vai tender mais para a gramática devido às poucas questões. Sim, entendi. Eles vão colocar lá umas 3 questões de interpretação textual, sabe? 3, no máximo 4, e o restante gramática. E como eu falei, devido a um número pequeno, né? São poucas questões, o que eles vão fazer? Eles vão puxar numa questão só mais de um conteúdo. Mais de um assunto, com certeza. Se eles inventarem, também tem que ficar bem esperto com isso, de fazer como as outras bancas vêm fazendo, que percebemos aí ao longo do tempo, desses últimos 3 anos, que a VUNESP mudou o estilo dela. Né? Antes, a VUNESP colocava lá assim, assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Hoje, ela também coloca mais assuntos numa questão só, e ela tem colocado assim, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. De acordo com a norma padrão, pode ser tudo que está no edital para você analisar. Então, eu não sei, faz tempo, né, assim, que a gente não tem prova aí do Banco do Brasil. A última não foi desse modo que eu estou falando. Se eles não resolverem mudar, vai ficar como eu havia falado, certo? Aí umas 2, 3 de interpretação textual, e aí o resto eles jogam a gramática mais de um assunto. Tá? Agora, se houver surpresas, então é nesse sentido que eu estou falando. Uma questão, de acordo com a norma padrão. Quando eu leio isso, eu falo, coitadinhos. Né? Porque assim, quando você domina muito bem, você bate o olho, você sabe que não está de acordo com a norma. Então, assim, Simone, então eu preciso dominar muito bem? Eu sei que não dá tempo, gente, que tem outras disciplinas. Não, mas esse básico que eu falei é o que vai estar nessas questões.
né? Mesmo se eles forem direto ao assunto, concordância nominal, vai um exemplo, ou se eles não forem. Se vocês conseguirem aí estudar essa parte do edital, principalmente, com certeza vocês não terão dificuldades. Porque quando sabemos, não importa como está o enunciado, eu vou lá e respondo. Mas a Cisgran Rio tem alguma característica específica de suas provas? Costuma ser provas relativamente medianas, provas fáceis, provas difíceis. Não chega a ser uma FGV, não é isso? Que é o terror dos candidatos, né? Longe disso, né? A FGV, TV, não. Na minha opinião, a Cisgran Rio é uma banca fácil. Fácil. Na minha disciplina, eu considero fácil. Sabe? Ela está ali, né, na minha opinião, assim, de nível, vai, VUNESP, Cisgran Rio, eu não me preocupo. Tá? Assim, quando eu vou trabalhar com esses editais, assim, ai meu Deus, vai haver coisas que não dão para resolver. Não, certo? Aqui, né, assim, a Fundação Carlos Chagas já é uma banca que preocupa, certo? E por aí vai subindo. Mas a Cisgran Rio, ela é tranquila. Não é uma banca assim, nossa, é difícil. Não, os textos que eles escolhem, né? Sim, eles são razoáveis, porque se é ensino médio, eles vão colocar lá uma coisinha que eles gostam, né, de trabalhar também, tá? Na parte de interpretação, que eles põem na interpretação, que é a parte de conjunções. Gente, é importantíssimo saber conjunção, porque eles sempre cobram isso, tá? E também saber vocabulário. Eles gostam de utilizar lá, sabe aquela palavrinha, a única que você não entendeu do texto? Você entendeu o texto todo, mas aquela palavrinha você não sabe o que é? Então, aquela palavra eles vão perguntar para você o que é, entendeu? Eles adoram isso, né? É aquela coisa. Então, essas particularidades. Mas, no geral, é uma banca fácil. O que é um perigo também, né, professora? Assim, é bom, é um perigo, né, a prova relativamente fácil, né? Porque é bom porque o candidato tem a possibilidade de gabaritar, mas, ao mesmo tempo, muita gente vai ter a possibilidade de gabaritar e leva a nota de corte lá para o alto, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Só que assim também, o que eu penso, é fácil, mas não é facílima. Certo. Então, gabaritar, você tem que dominar. Dominar, não, você tem que estudar bastante, né? Porque, assim, quando eu falo dominar, a pessoa pode dizer, ai meu Deus, né? Não vou bem em português. Não, mas se você souber os conteúdos, resolver exercícios de provas anteriores, e quando eu falo provas anteriores, eu não estou dizendo pegar as provas do Banco do Brasil, não. Cisgran Rio, no geral, nível médio, certo? Porque não tem como eu estudar só as provas anteriores do Banco do Brasil, são poucas. Então, ir atrás das provas da Cisgran Rio, no geral, nível médio, é assim que se estuda, certo? Conhecer a banca é fundamental. Sabe, eu falo assim, não adianta nada você dominar todinha a língua portuguesa, certo? E aí você vai e fala, eu vou fazer a prova. Não, se você não conhecer as particularidades da banca, como é que você conhece? Fazendo exercício de prova. Não tem outro jeito. Vale a pena fazer provas da área bancária que não são da Cisgran Rio, de outras organizadoras? Se fizer, a que mais se aproxima assim é a VUNESP, tá? Mas a VUNESP não costuma fazer concurso para a área bancária, né? Exatamente. Então, assim, Melhor focar só em Cisgran Rio. porque aí se você pegar Sebrasp, que faz Bacen, né, pelo menos as últimas, né, sim, o que vai acontecer? Já sai muito do foco. Então, por isso que pegar ali tem bastante coisa da Cisgran Rio. Que assim, quando eu vou preparar a aula, por exemplo, saiu aí Banco do Brasil, então eu vou preparar a aula, eu já pego alguns exercícios, sou eu mesma quem faço, no estilo da banca, né? Outros exercícios para ver como é mesmo, eu pego da própria banca, e aí eu vou montando, né, o meu
o meu cronograma em cima daquilo. Então, dá para estudar com o que temos aí da Cisgran-Rio, tá? Para não confundir. Ler os textos é bem importante para ver como é que eles vão cobrar isso, tá? E lembrar sempre disso que eu falei, porque é fundamental. Não basta você saber o conteúdo de língua portuguesa ou de informática ou qualquer outra disciplina. Você precisa conhecer a banca, e só se conhece a banca fazendo exercícios passados, não tem jeito. Hoje tem sido muito cobrado em provas de concurso, né, na parte de português, reescritura de frases. É uma característica da Cisgran-Rio também ou não? Não era, né? Não era, mas isso é característica primordial da Carlos Chagas. A Carlos Chagas trabalha muito com isso, né? Agora, para a reescrita de frases, você precisa, o que eles vão fazer? Como eles pediram redação, não penso que eles possam pedir dessa forma, mas se você precisa saber esses pontos da gramática que eu falei para a reescritura de frase, né? E também conjunções, tá? Porque eles vão colocar lá, vai, um exemplo, vai. Embora, tem uma questão de prova que é assim, vai, embora me sinta culpado, né, não pedirei desculpas, tem algo assim. E aí eles falam assim, a reescritura, né, do termo sublinhado, que é esse que eu acabei de falar, está correta em qual alternativa? E aí, se você não souber que embora é uma concessão, você já erra daí, porque eles já vão começar aí colocando conjunções para fazer troca, certo? E aí eles montam. Então, se você souber conjunções, se você souber concordância verbal, regência, você faz uma reescritura de frase. E pontuação. Porque muitas vezes a reescritura é na pontuação, certo? Não é muito forte essa característica dela de fazer isso. Porém, não podemos descartar, porque tudo inovou, tudo está diferente. Tá? Perfeito. O mundo mudou e as bancas também. Com certeza. O mundo está mudando a cada dia e nos últimos anos, então, foi demais. Exatamente. Professora, eu queria voltar ao tema redação, que a senhora falou lá no início. Né? A senhora falou que a redação é uma redação dissertativa argumentativa, correto? Eu queria que a senhora especificasse aqui, detalhasse o que é uma redação argumentativa. Quais são as características dessa redação? A redação argumentativa é aquela redação que no desenvolvimento dela, você precisa provar os seus argumentos, certo? Como que você vai provar esses argumentos? Com dados, pesquisas, certo? Citações. Então, assim, o tema é uma caixinha de surpresa, a gente sabe disso, que é uma caixinha de surpresa. Quando me falam assim, qual o tema da redação que vai cair? Ainda eu brinco, se eu soubesse, eu estaria rica, não é? Mas ninguém sabe o que vai cair. Pelo que eles falam lá, é dentro de atualidades e tal, só que atualidades acontece assim, né, numa fração de segundo. Então, veja bem, do tema que eles escolherem, vamos supor que seja sobre a água, a escassez da água, vai um exemplo aí. O que você tem que fazer ali? Se você for falar o motivo da escassez da água, você tem que provar aquilo, sabe? Por exemplo, um dado da Folha, gente, eu sou de São Paulo, né? Eu sou paulistana, então, vamos lá, um exemplo. Uma reportagem da Folha de São Paulo, tá? Mostra, então, você está ali provando o teu argumento, certo? Então, assim, a redação vale a pena dar uma olhada ali. Eu vi, você já até tem ali, né? Falando sobre a redação, eu vi na folha dirigida, certo? Tem ali. Então, assim, só que se preocupar com isso, em desenvolver textos que sejam argumentativos. E o que é isso? É simples. É uma redação
dissertativa, então, ela é óbvia, só que na hora dos argumentos, do seu desenvolvimento, você tem que provar o que você falou, certo? O que você argumentou. Tá? E evitar muito, fazer indagações dentro da redação, porque tem muita gente que coloca indagação. Quer derrubar teu argumento, é fazer pergunta dentro do seu desenvolvimento, certo? É aquela coisa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se eu quero provar alguma coisa, eu vou ficar perguntando para você, eu vou dar tempo para você pensar. Se eu usar uma pergunta que seja retórica, e mesmo assim eu não gosto, sabe? Porque eu preciso ali, né, manter. Eu sempre falo o seguinte, argumentação, imagina um tribunal. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Imagina um tribunal. Se o advogado começar, sabe, excelência, eu acho, eu penso. Primeiro que nós não vamos nem usar o eu, né? Mas assim, né? Olha lá para o júri e fala, então, não dá para ver que ele é inocente? Você me entende? Eu derrubei o meu argumento, então eu tenho que ser o quê? Incisiva. Eu tenho que ser ali forte, Convincente, firme, né? convincente, falou tudo, Fernanda. Então, para eu convencer, é só eu provar o dado que eu estou colocando ali. Não é difícil. Não é difícil. E essa parte da redação, pode ter certeza, eu já vi muito espelho da Sesgran Rio voltar assim, digamos, fugiu parcialmente do tema. Tá? Por quê? Na hora de argumentar, não soube. Então, não perdeu a redação, porque se você não puser uma boa argumentação, você não vai ser eliminado, certo? Mas a tua nota vai lá embaixo. Né? Tem uma parte específica para o desenvolvimento disso que eu estou falando. Tá? Nesse caso, é muito importante o candidato, né? Ele estar antenado com o que está acontecendo no mundo, ler, né? Ler jornal, ler revista, ouvir podcast, sei lá, assistir séries, YouTube, para poder se instrumentalizar, né? Para ter informações para você poder saber argumentar, né? E o Exatamente. treino e treinar a redação é importante, né? Você acha que assim, o candidato deveria pelo menos fazer uma redação por semana até a prova? Semana, no mínimo. No mínimo. Tá? Toda vez que eu pego uma turma de redação, eu recomendo para eles uma redação no mínimo. Mas eu vou ser bem sincera, tá? Aqueles que me apresentam 2 redações por semana são os que estão aí dentro. Tá? Sim. Assim, eu tive aí, né, assim, com a Polícia Federal, eu tenho aluno que já está fazendo TAF, viu, gente? Então, assim, e aqueles que seguiram a risca, eu acho tão bonitinho, sabe? Porque segue mesmo, sabe? Segue ali, está lá fazendo TAF hoje, tá? Assim, mostrava a redação e já estava preparado para levar bronca, porque nem eu falo assim, eu sou pequenininha, né? Mas eu sou brava, entendeu? Então, assim, eu não gostei, sabe? E aí eu mostro, eu não gostei disso aqui. E aí, quando sai, até sair do jeito que eu quero. E aí, quando sai do jeito que eu quero, eu falo, agora tá livre, não é? Mas, se quiser, eu sempre falo isso, se quiser continuar treinando 2 por semana, certo? Eu vou corrigir as 2 por semana deles, né? Então, e aí vai. Aqueles que fazem de 1 a 2 por semana, certo? E eu não vou dizer que essa pessoa, esses meus alunos aí que estão lá no TAF, que eles começaram a estudar, também, né, estuda 3 anos. Não. Tá? A parte da redação, 2 meses antes da prova, sabe, de tanto se preocupar com as outras disciplinas, com os outros conteúdos, ele fala assim, não, agora eu preciso da redação. 2 meses antes, certo? E desenvolvendo 2 vezes por semana. 2, uma vez por semana. Então, pessoal, a prova, eu sei que o edital está aí, mas dá tempo de treinar. Vai ter que tirar aí 1 horinha para redação. E outra coisinha sobre a redação, na hora de fazer a redação, já pega ali, vê quanto tempo você vai levar do rascunho para passar limpo. Você tem aí 1 hora para isso, mas é fundamental fazer um rascunho, porque uma redação toda rabiscada, desclassifica o candidato. Então, muito, muito cuidado com rasura também.
já treina fazendo lá, rascunho e passando a limpo. E aí, gente, eu tenho certeza de que se vocês seguirem tudo isso, vocês vão se dar muito, muito bem. Eu ia exatamente que a senhora queria que a senhora falasse agora quais são, assim, as dicas, né, que a senhora pode dar, assim, dicas básicas, para o candidato tirar nota 10 numa redação, fazer uma redação nota 10. E que falhas ele também não pode cometer, né? Sim. Olha, primeira coisa, para se tirar nota 10, né? Saiba o assunto. E como que vai fazer isso? É aquilo que você falou. Vamos lá. Eu tenho de ler, estar informado, muito bem informado do que vai acontecer. Porque quando eu tenho o domínio do assunto, eu faço qualquer texto, não é? Outra coisa que, além de estar bem informado, você precisa seguir à risca a estrutura, certo? Eles querem lá uma redação em terceira pessoa, a primeira pessoa do plural, certo? Usar a pessoa correta também é muito, muito bom. Não fugir do que eles pedem ali no edital. E, assim, cuidado com o vocabulário que vai se usar numa redação, certo? Os meus alunos, quando eles apresentam a redação, eu sempre falo assim, gente, não deixa nada solto dentro de um texto, sabe? Utilizar os elementos de coesão, de coerência, ligar os parágrafos, certo? Todo o texto interligado. O que mais que eles podem fazer? Eles podem também, dentro dessa estrutura que eu estou falando, cuidado, gente. Eu tive um aluno que ele perdeu ponto num dos parágrafos, porque era corrigido individual, né? Na prova da PF, era corrigido individual. Cada assunto era num parágrafo lá. E num dos parágrafos, ele tirou 3. E aí ele pediu para que eu analisasse, porque ele não entendeu porque ele tirou 3. E eu falo tanto isso, que dá vontade assim de falar, não lembra do que eu falei, mas você não faz isso, né? Vai dar vontade. Assim, como eu falei, eu não posso deixar nada solto, não é só dentro da coesão e da coerência. Se eu disser assim, entre outros fatores, que outros fatores? Eu deixei vago. Palavras vagas, expressões e sentidos vagos derrubam o candidato, tá? A nota vai lá embaixo. Se é um texto dissertativo, independente de argumentativo, independente expositivo, eu não posso deixar nenhum, assim, ponto para que eles me peguem, certo? Usar etc. é proibido, eu proíbo. A palavra coisa não existe no nosso dicionário de dissertação, né? Uma coisa, eu ainda brinco, uma coisa, pega essa coisa aí atrás de você. Você vira e fala, que coisa? Gente, que é palavra mais vaga, mais ampla. Então, palavras de sentidos amplos, cortar, certo? E sempre deixar ali uma excelente conclusão, certo? Numa dissertação argumentativa, não se pode ficar em cima do muro, né? Uma redação argumentativa, você tem que tomar a posição, certo? Então, na conclusão, normalmente, quando é expositiva, eu falo, olha, gente, fica em cima do muro. E outra coisa, gente, que é fundamental para ter a nota 10, jamais, em hipótese alguma, ferir os direitos humanos e a Constituição do nosso país. É fundamental isso que eu estou falando, tá? Porque, por mais que eu não concorde com o que está lá, é o meu país, são as regras, leis, né? Tudo para mim é regra por causa da língua portuguesa, mas não são. São as leis do nosso país. Então, seguir aquilo à risca, certo? Nossa, eu posso ficar aqui com vocês falando 1 hora de redação. Depois a gente pode até... Com certeza. Eu posso até fazer, tá bom? Mas, porque tem muita coisa. Sim. Eu amo essa parte. Eu vou botar só mais 2 perguntinhas de redação, mas que é de bate-pronto, não precisa se estender muito, não. Muito candidato pergunta, tem que fazer título? Então, título só se a banca exigir.
certo? No edital não está ali, exigindo. Ela nunca exigiu isso, a Cisgran Rio nunca Vai ter exigiu. que estar, de repente, na prova, então. Pode ser também que esteja na prova. Só se houver escrito assim na prova, né? Dê um título à sua redação, Ok. certo? Então, assim, Ótimo. como eles... nenhuma prova de concurso pede, nenhuma. Se eu, em todo esse tempo que eu trabalho, olha, né? A gente não fala quanto tempo, que é para não falar, né? O povo não quer saber, né? Mas, assim, na verdade, da gente, A brincadeiras à senhora é parte, nova ainda. só se a banca exigir, tudo bem? Tá ótimo. Só se Outra pergunta também que a gente vê muito, vale a pena, assim, o cuidado com o vocabulário é fundamental. A senhora mesmo já destacou aqui, né? Por exemplo, nós jornalistas, né? A gente tenta evitar a repetição de palavra, né? No mesmo parágrafo. Isso acho que é uma dica importante também que serve para quem vai fazer prova de concurso, né? isso Exatamente. é básico. Básico. Mas uma outra questão, vale a pena ou não o candidato tentar mostrar uma erudição usando palavras não muito usuais na nossa lei, no nosso dia a dia, digamos assim? Não, o texto dissertativo, ele não é poético. Então, assim, eu sempre falo que, às vezes, quando me aparecem aquelas palavras assim, eu falo, nossa, parece que fulano decorou meia dúzia de palavras difíceis para tentar impressionar. A gente não vai impressionar, muito pelo contrário, sabe? Perde ponto. Eu vou ser bem sincera. Usem a norma padrão da língua portuguesa, mas as palavras usuais. Né? Até na nossa apostila tem um exercício que fala assim: numa noite de plenilúnio, os homúnculos machucaram-se nas fragas do caminho. Vocês acham mesmo que eu preciso escrever assim numa redação, gente? Pelo amor de Deus, numa noite de lua cheia, por que plenilúnio? É lindo, mas deixa lá para a poesia. É lindo lá na poesia, não na redação dissertativa. Não vai fazer isso, certo? Não faça mesmo. É Perfeito. feio. Professora, para a gente encerrar aqui o assunto redação e ir para a nossa reta final aqui, para a senhora deixar uma mensagem final, a senhora mesmo já falou aqui, é impossível a gente conseguir saber qual vai ser o tema da redação da prova. Né? Mas, assim, é possível, mas, por outro lado, é possível a gente pensar em algumas coisas que são assim rotineiras, tem no dia a dia, né? E aqui eu lanço uma pergunta: o sistema financeiro mudou muito dos últimos anos para cá, né? Hoje a gente tem como uma novidade a questão do Pix, né? É um assunto bom que pode ser utilizado aí como redação, por exemplo, fazer essa ligação de conhecimentos bancários, né? Atualidades do mercado financeiro com essas atualidades não deixa de ser uma atualidade do dia a dia, né? Nossa também, né? Por exemplo, o Pix, por exemplo, criptomoeda, né? São assuntos, Bitcoin, né? São assuntos que estão aí no dia a dia. A senhora acha que pode haver essa relação de juntar um assunto de conhecimento bancário para fazer a redação? Sim e não. Por que eu te falo isso? Sim e não. Eu penso assim, o mercado de trabalho mudou muito, assim, então, assim, pode ser também que, além de tudo isso que você falou, eles coloquem o que estamos vivendo neste momento, não estou falando do Covid, não, tá? Eu estou falando o que a pandemia fez com a economia, como eles Sim. são dessa parte de banco, certo? Então, aí pode ser que se pegue alguma coisa nesse sentido, vivendo o que está agora, certo? Porque eles já falaram, né, que vai mexer aí com a atualidade. Então, tudo isso que você falou é atual. Então, pode ser que seja, né, dentro já da profissão deles no banco, pode ser da maneira como eu estou falando, como pode ser um tema totalmente aleatório, tá? Sim, vai, falando apenas, vai, é que eles já fizeram isso, né, da água, né, da escassez da água, né, e ser assim, aí você fala, meu Deus, com tanta coisa acontecendo no mundo, né? Como é argumentativa, eu não penso que eles fiquem só nessa parte que eu falei, assim, de uma coisa totalmente aleatória, certo? Que argumente já com que eles estudem, né? Fazendo esse link aí com outras disciplinas. Pode ser sim que caia. Né? Então, assim,
se preparar. Apesar de que quem está estudando para banco gosta dessa área aí, não é? Eu até falo que quando eu vou corrigir redação de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, banco, eu tenho de estudar o assunto, né? Porque eu entendo de política, entendo de língua portuguesa, né? Entendo do que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que se aprofundar. Então, corretor também sofre, viu, gente? Não é só aluno, não. Viu? Não é só acreditado, não. Com certeza. Professora... Enfim, pode ser que caia tudo isso. É difícil saber. Ótimo. Assim, suas dicas foram ótimas. Acho que o pessoal que está assistindo esse vídeo adorou. A senhora trouxe muita informação bacana, né? Eu gostaria que a senhora deixasse aí uma dica final ou uma mensagem final para todos aqueles que vão participar desse concurso de escriturário do Banco do Brasil, que é um concurso aí que era aguardado durante muito tempo, né? Já não tinha concurso há um bom tempo. Quais são as suas dicas finais, a sua mensagem final para os nossos alunos e os nossos futuros alunos aí que estão assistindo esse vídeo? Vai ser mais uma mensagem do que uma dica, porque a dica eu já fui falando aí, né? Assim, pessoal, assim, eu sei que na metade do caminho, quando estiver assim, vocês começam a pegar aquele monte de conteúdo de todas as disciplinas, vai dando aquele desânimo, né? Mas sempre pensar no objetivo final. E já ir assim, eu já passei na prova, sabe? Nossa, a prova foi fácil, sabe? Já colocar assim aquela energia bem positiva dentro de vocês, certo? E não esquecer do que eu falei da minha parte de língua portuguesa. Foquem, estudem muito a parte de concordância verbal, nominal, regência, crase e pontuação. Se vocês fizerem isso e treinarem redação uma vez por semana, pelo menos, sabe? E não desistir no meio do caminho, né? Sabe? Ai, hoje eu estou cansada. Ai, eu não vou fazer a redação. Não, gente, disciplina, disciplina. Concurseiro precisa de disciplina. Ou você ali faz uma disciplina no teu dia, tá? E outra coisa, para aqueles que estão fazendo curso com a gente, ou aí que está fazendo um curso fora, não adianta nada você passar lá conosco lá 4 horas, 3 horas e falar, oba, estudei. Não, gente, tudo que vocês virem na sala de aula, vocês têm que criar um plano de estudo no seu dia a dia. Não adianta nada. É sempre o que eu falo. É 50% cada um. 50% é o professor que está passando a informação e os outros 50%, vocês, pelo que vocês levam para casa. Falar que, oba, estudei concordância verbal com a professora, fechou ali a apostila, os exercícios, e vou para outro? Não. Vocês têm que criar uma rotina. Estudei de manhã concordância verbal, amanhã vou estudar regência, mas eu vou continuar, eu vou trazendo concordância. Eu já estou lá na pontuação, então eu estou trazendo concordância, regência, crase, eu estou trazendo tudo com os exercícios. Criar essa rotina de estudos diários, além da redação. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, professora. Fica aí o convite de, muito em breve, a gente fazer um outro vídeo aí com a senhora, trazendo dicas para outros concursos aqui que forem de interesse, né, dos concurseiros aí aqui de São Paulo. E eu quero agradecer a todos também que estão acompanhando o Central de Dicas e quero lembrá-los, mais uma vez, que se você perdeu um episódio, né, você pode ir lá no canal da Central de Concursos para poder assistir esse episódio, né, do especial Dicas de Professor para o concurso do Banco do Brasil. E lembro a todos que é importante fazer a sua inscrição no canal da Central, porque assim, sempre quando o vídeo for ao ar, você vai ser notificado. Então, pessoal, é isso. Fique com a gente, porque ainda vem por aí muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu! Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Boa sorte a todos.